Aqui comigo, Tássio Cruz, João Magalhães, Ezequiel Araújo, e vamos ao flagra do dia, o registro das lentes do repórter fotográfico Jailson Soares. Governador Rafael Fonteles. Bom, Tássio Cruz, governador tem trazido alguns projetos para o estado do Piauí, cumprido agendas internacionais, recepcionando ministros aqui no estado do Piauí, mostrando esse alinhamento com o governo federal. O governador procura manter-se centrado no seu plano de governo, na sua carta proposta para o Piauí. Eu até destacava, Eliezer, mais cedo, a gente acompanhando a solenidade do Karnak, essa parceria, né, entre o governo do Piauí e o governo federal. E o ministro, interessante, falava no governador Rafael Fonteles como este representante dos jovens governadores do Brasil. E é interessante ver essa parceria. O Ezequiel trazia os detalhes do programa do jovem cientista, né, pescador, que foi lançado, cientista da pesca artesanal, e foi lançado aqui no Piauí, um programa nacional lançado no Piauí. Interessante ver essa parceria e essa sintonia, né, entre Fonteles e o governo federal, bem alinhado a alguns projetos nacionais sendo lançados no Piauí. Muito bem. Ezequiel Araújo, o governador de fato, considerando que está exercendo um primeiro mandato, já tem sido visto e reconhecido Brasil afora. Isso, Elias, é bem salutar também colocar em pauta, por exemplo, o programa Pé de Meia, né? O programa Pé de Meia, um programa então nacional, também foi aqui falado no estado do Piauí, um evento que aconteceu aqui na capital. Agora tem esse novo projeto que vai auxiliar, claro, né, as famílias pesqueiras e também os seus filhos e filhas, né, que vão ajudar nessa questão de fomentar, né, a ciência e também as carreiras tecnológicas em razão disso, né, dessa indústria. E aí nada mais é do que, mais uma vez, Rafael Fonteles se colocando à disposição sempre do governo federal, tendo essa parceria, né, é bom salientar isso, essa sintonia do governo estadual também com o governo federal, que é o que deve ser feito, né, Eliese, porque além do governador Rafael Fonteles fazer os seus investimentos aqui através do Poder Executivo Estadual, também é necessária essa sintonia com o governo federal para essa atração de investimentos, colocar recursos nas cidades, em outros projetos e, claro, de muita importância, projetos que a gente está vendo, principalmente em razão da educação, né? Ele mesmo disse na solenidade, Eliese, que quer que o estado do Piauí seja lembrado principalmente em razão da tecnologia, das energias renováveis e também, claro, de outros favorecimentos, né? Claro, como eu falei, da energia renovável, da tecnologia e também da educação, né? Ele pontuou bastante isso, que os próximos investimentos do governo estadual é basicamente nisso, né? Claro, tem uns outros investimentos em sim, outros setores, mas ele quer a vitrine do Piauí nisso, nesses novos setores que estão aí em alta. Muito bem. Antes de ouvir o João Magalhães, nós queremos aqui manifestar a nossa solidariedade ao estado do Rio Grande do Sul, devido à situação de calamidade, à ocorrência de enchentes, pessoas falecidas, pessoas desabrigadas, perdas materiais ainda de uma dimensão que não foi feito um cálculo seguro, preciso, operação especial do governo federal na região. E sobre esse assunto nós ouvimos o ministro Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento Social, aqui em Teresina, falou sobre o assunto, vamos ouvi-lo. O governo federal, o presidente, a ordem é não faltar nada. Ali pelo MDS nós estamos trabalhando a alimentação, a parte relacionada ao abrigamento, e ali a gente repassa um recurso para os municípios para aquelas necessidades. Ali a pessoa precisa de um colchão, precisa de roupa, precisa de material de higiene e, é claro, também trabalhamos essa parte de quebrar o escalonamento do Bolsa Família. Agora nós vamos pagar dia 17 já o valor de forma antecipada e integrado com as outras áreas. O primeiro momento agora é buscar salvar vidas, com o Exército, com a Defesa Civil Nacional, onde tem alguém isolado ali, é tirar a pessoa para poder salvar vidas.
João Magalhães, ações emergenciais necessárias, inclusive aí dentre elas a antecipação do Bolsa Família no Estado, que é uma forma de ajudar no socorro. Exatamente, Elias. Na verdade, a gente pode dizer que o Rio Grande do Sul passa por uma tragédia, porque, afinal de contas, pelas imagens, né, que a gente observa, de fato, são prejuízos materiais incalculáveis e vidas ainda em risco também. Então, é necessário que o governo federal seja, sem dúvida nenhuma, o principal parceiro do governo do Estado no socorro, né, porque é o momento em que ainda a tragédia ainda está acontecendo e, claro, planeje ações a curto prazo para ajudar a população do Rio Grande do Sul de todas as formas. Antecipação de Bolsa Família, liberação de FGTS, enfim, outras ações que podem, sem dúvida nenhuma, gerar investimento e ajudar a população a enfrentar esse momento. Claro que também, além do poder público, a própria sociedade civil precisa, né, dar sua parcela de contribuição, se for possível fazer alguma doação que seja feita. Afinal de contas, a gente sabe que momentos como esse demandam, claro, investimentos públicos, mas também a solidariedade da população é muito importante. Afinal de contas, é um momento em que se falta tudo, né, Eliezer? Muitas vezes falta alimentação, falta os colchões, falta roupas. Então, é necessário, de fato, que haja uma articulação do poder público, fazendo ali, planejando o socorro às vítimas e, principalmente, garantindo a retomada de toda a normalidade por meio de investimentos públicos, e a sociedade civil também deve demonstrar uma solidariedade, ajudando a população daquele estado que, nesse momento, passa por um sofrimento. Vamos voltar agora a falar de Teresina, política local, porque o vereador Alain Brandão, do PDT, se manifestou. O Ezequiel quer falar? Um acréscimo, né? A gente estava falando aí sobre a questão do Rio Grande do Sul. Foi confirmado agora há pouco, né? Vai ter então um anúncio oficial daqui a pouco, às 3 horas da tarde, que o concurso nacional unificado, aliás, a qual a gente tinha entrado agora há pouco no Direto da Redação, foi realmente adiado, né? Em razão então dessas fortes chuvas, esse desastre natural que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e dessa forma, então, o governo federal decidiu adiar. Ainda não há uma data específica para... Adiado em todo o Brasil. Isso, exatamente. Foi adiado em todo o Brasil o concurso nacional unificado, né? São atualmente 31 a 32 pessoas, infelizmente, que perderam a vida por conta desse desastre natural, e os recursos ali devem ser alocados para outras áreas nesse exato momento, né? Porque a gente tem que pontuar, Eliezer, porque não é somente fazer a prova, né? Também há o deslocamento das pessoas, sim, há também outros fatores uma logística bem ampla. Exatamente. Há pessoas que saem do interior para ir para os locais de prova que são até mesmo distantes da sua cidade natal, né? E por conta disso, o anúncio oficial deve sair daqui a pouco. Foi então confirmada essa informação que, né, nesse exato momento, o concurso nacional unificado está adiado, mas ainda não há data, Eliezer, propriamente dita, para a realização dessa prova. É plenamente compreensível. Nós estamos falando de uma prova que deve acontecer com segurança, padronizada para todo o Brasil. Tem uma logística muito grande envolvida na organização de um certame como esse. Lá no Rio Grande do Sul não há a menor possibilidade de se pensar num evento dessa natureza. E a também, situação lá é outra. Até porque também há previsão, né, de um cenário, vamos dizer assim, desfavorável do ponto de vista natural. Pode colocar mais pessoas em risco. Em outros estados também, como Santa Catarina. Então, é de fato um problema que não é localizado. E como a prova é nacional e é um concurso, não dá para você, de repente, fazer em determinada região uma prova em outro dia. Isso certamente geraria... entraria ali nos critérios de competitividade. Acredito que a decisão também é acertada. Vai gerar um custo, né, pelos números que eu vi, adiar a prova geraria um custo de cerca de 50 milhões de reais, mas é um caminho a ser tomado no momento, já que, de fato, o que a gente pode classificar o que ocorre no Rio Grande do Sul é como, de fato, uma tragédia ambiental. Vamos ouvir, portanto, agora o vereador Alain Brandão, que responde ao que aconteceu recentemente no seu escritório. O seu escritório de contabilidade foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Dinheiro vivo foi encontrado lá no estabelecimento, aproximadamente R$1.600.000 em dinheiro vivo. Ele ainda não tinha se manifestado sobre o caso, falou hoje pela primeira vez. Vamos ouvi-lo. Bem, pessoal, eu estou passando aqui para fazer esse vídeo, primeiramente para agradecer todas as mensagens de apoio, de carinho, de respeito que eu venho recebendo nos últimos dias.
dizer que eu estou tranquilo, confiante, seguro e no momento certo nós iremos esclarecer todas as situações apontadas. Dizer ainda a você que me acompanha, que me segue, que sabe da minha história, sabe do meu caráter, da minha ética, que eu continuo trabalhando pela nossa cidade como vereador, atuando aqui na Câmara, continuo também trabalhando como empresário, a respeito aos meus clientes e aos amigos e parceiros que acreditam em nossa empresa e acreditam também no vereador Alan Brandão. Bom, Tássio, isso tem reflexos políticos pelo momento, é um vereador, é pré-candidato à reeleição, o caso chamou bastante atenção, mas ele reage, vereador Alan, reafirmando que o dinheiro é seu, da sua propriedade, e tem como declarar naturalmente a origem desse dinheiro. Isso aí ele vai se acertar com a justiça, né, Elias? Ninguém entra em um escritório e apreende R$1.600.000 sem uma decisão judicial, né? Então ficou bem claro que a decisão judicial determinou, ele vai apresentar os seus argumentos na seara judicial e a justiça vai fazer a sua consideração. Agora, claro que afeta, sem dúvida, né? É a questão política, a imagem pública do vereador, mas a questão judicial ele tem que resolver com a justiça. E a questão política é o desgaste que causa, né? Ele é vice-líder do prefeito na Câmara, então é uma figura que representa o Palácio da Cidade junto à Câmara, então fica numa situação bem complicada e vamos, claro, aguardar os desdobramentos judiciais, né, da operação para ver quais serão as considerações da justiça após essa operação. Fico me perguntando, João Magalhães, como é que fica o relacionamento de um vereador que se envolve num caso como esse com as suas lideranças, com seus eleitores, com as pessoas que estão ali na sua base de sustentação. Deve ter um impacto bastante expressivo. Certamente, mas é bom lembrar que não é a primeira vez, né, que isso acontece. Pelo contrário, no Brasil tem sido cada vez mais recorrente esse tipo de acontecimento. Eu diria que nos últimos anos isso já, de certa forma, né, já faz até parte da imagem, né, que se tem da classe política no que diz respeito a envolvimento em investigações. É claro, há uma investigação, ninguém no momento foi responsabilizado, se ficar comprovado, né, garantindo ali todo o direito de defesa, enfim, de contraditório, se ao final do julgamento, da investigação, se demonstrar ali uma irregularidade, que todo mundo seja punido. Agora, de fato, impacta politicamente, demanda um esforço muito maior para você tentar explicar, para você tentar apresentar argumentos na tentativa ali de dizer que é algo lícito. Eu não tenho dúvidas de que, já que o vereador diz que o dinheiro é lícito, certamente ele comprovando isso, a polícia e a justiça devolve o recurso, não há dúvidas quanto a isso. Agora, como bem lembrou o Tássio, havia uma decisão judicial para busca e apreensão no escritório do parlamentar, que também é contador e era sócio, né, do escritório de contabilidade. Há uma investigação que apura desvio de recursos em áreas essenciais, como a saúde, a educação e a assistência social. O que a gente espera, ao final de tudo, é que o trabalho da polícia seja feito de forma completamente imparcial, técnico, a justiça seja rápida, né? Trabalhe com agilidade no julgamento e, ao final, quem for culpado, que pague pelos seus crimes. Afinal de contas, o que a gente precisa é que a população não seja penalizada, principalmente em áreas tão essenciais como é a saúde, a educação e a assistência social. Ezequiel, uma crise pode acometer qualquer instituição pública ou agente público, mas ninguém espera as vésperas de uma eleição. Como é que fica o planejamento, por exemplo, de um pré-candidato como esse, que vai ter que encarar a sociedade, vai ter que buscar ali o apoio do eleitor, ter um contato pessoal, em algum momento vai ser cobrado por isso? O que muda nessa dinâmica? Elias, primeiramente aqui no meio jornalístico a gente chama de media training, né? A gente precisa ali ter o assessor afiado, né? Em razão disso, porque o trabalho do assessor agora vai ser fundamental nisso, para tentar apaziguar essa situação, justamente em razão disso. Aconteceu esse evento durante essa semana, ele então teve que se preparar, claro, toda uma argumentação necessária para que pudesse se explicar à imprensa sobre isso, porque é algo muito crítico, é algo então perigoso de se falar, sem pensar, sem ter o devido preparo, né? Então, no caso, ele então se preparou e se disse que é um recurso dele, juntamente da família, porque antes
dele ser vereador, Eliésio, os nossos demais colegas aqui, ele também é empresário, né? Disse que esse valor é declarado pela Receita Federal e, como o João bem disse, é uma investigação da Polícia Federal sobre desvio de recursos, não somente na educação, mas também na saúde, assistência social. Então, se a Polícia Federal chegou até o escritório, então, ali dos sócios do vereador Alan Brandão, há algo que deve ser investigado com mais vigor, né? Por conta que a Polícia Federal não vai chegar de uma hora para outra batendo na porta sem ter o embasamento na razão das suas investigações. Então a gente tem que aguardar, o Brandão disse que também vai aguardar os autos do processo, analisar isso tudo para que possa realmente dar mais detalhes aprofundados disso. E claro, ele está em período de pré-campanha, juntamente com o prefeito, doutor Pessoa, ele ali que é também um dos braços direitos, e ele deve fazer toda essa avaliação, essas articulações, porque é uma denúncia grave, deve ser avaliada com todos os seus as suas nuances em si, né, para que, claro, a população e também os seus eleitores, a sua base, também não saia desconfiado do que anda fazendo o seu vereador. Gostaria de agradecer ao Tássio Cruz, ao João Magalhães, ao Ezequiel Araújo, pela participação no programa de hoje e pela companhia ao longo de toda a semana.